As pessoas me perguntam como que você conseguiu se separar da pessoa que você estava no segundo casamento, se tinha sentimento, como que foi? Eu não consigo, porque nesses dias eu recebi algumas mensagens, e-mail, e eu quero começar lendo para vocês 1 Coríntios 10:13, onde diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É bem verdade que o sentimento existia. E para você servir a Deus, como eu sempre tenho falado, para você servir a Deus, vai chegar um momento em que vai ser exigido da sua vida renúncias. Vai chegar um tempo em que você vai chegar num caminho que você vai precisar escolher. Ou você vai servir a sua vontade, ou você vai servir a Deus. Quando eu contraí um segundo casamento, vou dizer para vocês que eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tinha comigo a pessoa a qual eu tinha um sentimento, porque nós fazíamos coisas as quais eram tão simples, mas as quais eu nunca tinha vivido no meu primeiro casamento. Coisas como pegar um final de tarde e ir no cinema, sair para algum lugar para passear. O trabalho que o meu esposo tinha não me proporcionava esses momentos. Ele cantava na noite e o simples fato de que eu gostaria de vez em quando ter o meu esposo dentro de casa, na parte da noite eu não tinha, porque ele trabalhava, ele tinha que cantar. E os dias que ele não cantava, que ele ficava em casa, tinha tantas outras coisas para fazer, né? Que a gente não saía até por dificuldade. Quem trabalha na noite sabe que é um salário inconstante, muitas vezes a gente não tinha dinheiro, então a gente não saía. E quando eu comecei a viver essas coisas, não que no meu segundo casamento a gente tivesse dinheiro sobrando, mas a gente sempre dava um jeitinho e a gente fazia um passeio. A gente já pensava assim, como os nossos primeiros relacionamentos não deram certo, nós falhamos nisso, vamos tentar então não repetir. Então a gente tentava pelo menos uma vez na semana ir para algum lugar diferente, se fosse para tomar um lanche, fosse para assistir um filme no cinema. A gente tentava não cair na rotina. E nós íamos na igreja e nós nos sentíamos sim incomodados. Só que por medo de um falar pro outro, nós guardávamos aquele sentimento para nós mesmos e nós íamos protelando aquilo que o Senhor já estava cobrando das nossas vidas. Foi passado anos e nós tentamos mais de uma vez nos separar. Nós nos divorciamos no papel e depois nós voltamos a nos casar. No total foram 3 vezes que nós nos divorciamos e nos casamos, porque nós não conseguíamos ficar longe, porque a gente sofria demais, a gente chorava, a alimentação mudava porque ninguém tinha fome, porque daí nós tínhamos que morar, no caso, sozinho, né? Uma vez que a minha filha, ela mora comigo e com o pai, entendi. Agora ela mora mais comigo do que com o pai dela. Ela vai só ela fica 2 dias só na casa do pai dela e o resto da semana ela fica comigo. Então, foi um baque muito forte. Não foi a primeira vez que nós ouvimos o Senhor falar que nós já obedecemos. Nós relutamos muito, 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 muito. E nós só estamos vivos pela misericórdia do Senhor Jesus. Então eu vou falar, não é fácil, ainda mais quando você tem um sentimento, que você pensa que aquele sentimento provém de Deus. Mesmo o Senhor falando em orações que aquele sentimento não provinha do Senhor, que o Senhor ele não estava naquele relacionamento. Mas nós, por ter um sentimento, por sermos humanos, nós tentamos, protelando a separação, nós tentamos fazer tudo o que nós poderíamos fazer pela obra do Senhor, mas a palavra do Senhor diz do que adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria salvação. Muitos líderes de igrejas falavam para nós que uma vez que nós já tínhamos nos separado, uma vez que nós já tínhamos casado de volta, então que nós continuássemos a nossa vida, que nós fizéssemos tudo que nós poderíamos fazer para o Senhor e que o Senhor ele ia nos perdoar. Mas a palavra do Senhor, ela não diz
que nós podemos ter um relacionamento, um segundo relacionamento. A palavra do Senhor diz que nós precisamos nos arrepender e nos converter. Nós precisamos nos arrepender, você saber que aquilo que você fez é errado e deixar aquela prática. Não adianta você saber que você fez errado e você permanecer naquilo, que você continua errado. As misericórdias do Senhor, elas são para todo mundo, desde que você se arrependa e que você deixe essa prática. Então você, meu amado, você, minha amada, que está no segundo relacionamento com esse cônjuge vivo, você está em pecado sim. A palavra do Senhor, ela não te dá brecha alguma para que você possa continuar nesse seu segundo relacionamento. A palavra do Senhor, ela te dá uma brecha que você pode viver só, mas não que você possa contrair, mesmo que você tenha sido a parte traída. Então tem muitos irmãos que estão dentro das igrejas e que estão perdendo tempo porque não querem se arrepender, porque já se anestesiaram, sabe? São tantos pastores no dia de hoje, tantos líderes, tantas pessoas que fizeram do seu ministério cabide de emprego, querendo igrejas cheias e que estão passando a mão na cabeça desses membros para que esses irmãos não venham sair da igreja. Mas a partir do momento, eu acredito piamente que você que está num relacionamento que não agrada o Senhor, eu sei que o Espírito Santo fala com você, porque falava comigo. Mesmo que você não queira entristecer a pessoa que você está hoje, mas você sabe que você está errado. Porque o Espírito Santo, ele te dá aquela tristeza, aquele incômodo no teu coração. Mesmo que você tenha todas as coisas palpáveis que te façam feliz, você não é feliz. Porque você não tem a certeza da tua salvação. A palavra do Senhor, ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conheceu a verdade, você não consegue mais viver com aquilo, você sabe que você está errando. Eu vou dizer para vocês que quando dava uma chuva muito forte, quando dava um trovão, eu sabia no meu coração que se Jesus estivesse voltando naquele momento, eu iria ficar, eu não teria a minha salvação, porque eu estava em adultério. Segundo o casamento com esse cônjuge vivo, é adultério, você precisa se livrar disso. Existe um sentimento, mas maior tem que ser o seu sentimento pela tua salvação, pela salvação da tua alma. Maior tem que ser o teu anseio em conhecer aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por amor da minha e da sua vida. Você tem que colocar o Senhor Jesus, você tem que colocar a sua salvação em primeiro lugar. Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na face da terra. Você precisa fazer algo pela salvação da tua alma. Você é o responsável pela sua salvação. Você precisa acordar hoje. Você precisa deixar esse sentimento de lado, porque aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, mente humana não pode calcular. Você vai sofrer por um momento aqui. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas aquilo que o Senhor tem reservado para nós vale muito a pena. Então, eu peço para que você no dia de hoje ore a Deus, confia no Senhor. Você que é um conhecedor da verdade, você sabe que o único caminho é Jesus Cristo. Paz seja convosco.